continuar uma palavra, não o mesmo texto, não o mesmo sentido, mas nós vamos continuar o mesmo tema. Isso não é o fim. Olha para o teu irmão aí, diga para ele assim: isso que você está vivendo não é o fim. Você precisa acreditar nessa verdade. Isso não é o fim. E aí 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 1 a 8, diz assim a palavra: quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziglag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, ferindo e incendiado Ziglag, e havia levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada e suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, a Ionã, a Gisraelita, e a Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me o colete sacerdotal. E Abiatar assim o trouxe. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? E o Senhor lhe respondeu: persegue, porque certamente alcançarás e recuperarás tudo. Amém? Quero frisar o último versículo que lemos: segue, persegue, porque certamente alcançarás e recuperarás tudo. Significa que o que estamos vivendo ainda não é o fim. Quando nós olhamos para essa história, a gente precisa recapitular um pouquinho antes. Quem era Davi? Davi era um guerreiro, já havia experimentado o desafio de matar Golias. Todos nós conhecemos essa história. Quando Davi derrota Golias, ele foi aclamado pelas mulheres. Quando ele e Saul vai adentrando dentro da cidade, as mulheres aclamam dizendo: Saul matou seus 10 milhares e Davi matou seus milhares de milhares. As mulheres aclamam a Davi. Saul fica enfurecido no seu coração. Saul era o rei. Saul fica nervoso, Saul fica bravo. E Saul então começa a perseguir a Davi. A inveja toma conta da vida de Saul. Saul, ele fica com a sua vida, e eu poderia dizer que Saul, ele deixa com que o inimigo entra dentro da sua vida para fazer trazer uma ira tão grande sobre Davi, e ele por aproximadamente 10 anos, implacavelmente ele caça Davi para tentar matar Davi. Agora Saul arma de todas as formas para tentar destruir Davi. Todas as vezes que ele tenta, Deus dá o livramento a Davi. Quem sabe, meu irmão, você está vivendo aqui essa noite a mesma situação. Quem sabe você está vivendo um tempo que Davi viveu. E o tempo que Davi viveu foi um tempo de perseguição. E quem sabe você está vivendo esse tempo hoje. Existem muitos Sauls por aí que estão com inveja, estão tentando destruir a nossa história, estão tentando destruir a nossa vida. Ele toma algumas atitudes. Agora preste bastante atenção, que
são aqueles que nos promovem, que nos leva para o alto, são os mesmos que muitas das vezes nos derruba. Você precisa tomar muito cuidado, e eu sempre tenho falado isso aqui, você precisa tomar muito cuidado com as alianças que você faz. Porque os mesmos que te dão tapinha nas costas, são os mesmos que por trás de você estão tentando derrubar você. Judas ouvia as palavras de Jesus e estava traindo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Agora, os mesmos que nos promovem são os mesmos que nos afrontam. Os mesmos que dizem, está tudo bem, são os mesmos que estão dizendo, era melhor que não fosse assim. Agora preste atenção, Davi toma algumas atitudes. E a primeira atitude que Davi toma é ele foge. Fala comigo, fugir é o melhor caminho. Fugir é o melhor caminho, meu irmão. Davi foge. O que precisa? Você precisa fugir. Você não pode ficar da mesma forma que você está. Saul vem para tentar o quê? Para tentar atacar Davi, para tentar destruir Davi, para tentar matar Davi. Mas ele faz o quê? Ele foge. Meu irmão, tem algumas situações da nossa história que nós não podemos enfrentar. Nós precisamos fugir. A Bíblia diz assim, foge da aparência do mal. Foge. Tem algumas coisas que são mais fortes do que nós. Nós homens, a Bíblia nos ensina muito bem, foge da mulher adúltera. Foge. Tem que correr. É algo que vai ser mais forte e por isso você precisa fugir. Agora preste atenção, a melhor atitude às vezes é fugir. Nunca pense que enfrentar uma situação de perigo vai ser o melhor para você. Nunca pense. A segunda coisa que Davi faz, ele se esconde. Fala comigo, a melhor coisa é fugir, mas esconder é uma estratégia. Nós precisamos fugir, mas precisamos esconder. 1 Samuel, capítulo 23, o versículo 14. 1 Samuel, capítulo 23, o versículo de número 14. Olha aí o que diz a palavra. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia o procurava. Mas dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi nas suas mãos. Olha o texto, dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou nas suas mãos. Nós precisamos entender algo, quando nos escondemos, temos a oportunidade de ficar só com Deus. Quando ficamos só com o Senhor, Deus nos livra de todo mal. Olha, a palavra do Senhor diz, esconde debaixo das asas do Senhor. Você precisa se esconder. Terceira coisa que Davi faz, e é uma atitude dele, ele conviveu com quem ele nunca pensava que iria conviver. Davi conviveu com gente que ele nunca imaginava que ele poderia conviver. Nas horas mais difíceis da nossa vida, nós convivemos com pessoas que nós nunca falamos que iríamos conviver com eles. A gente convive com pessoas difíceis. Mas em Vila Velha não tem pessoas difíceis. Vila Velha todo mundo é doce, todo mundo é maravilhoso, todo mundo como diz mamão com açúcar, todo mundo é fino a estampa. Não, meu irmão, existem pessoas difíceis. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele, não, mas fala forte para ele, fala, existe pessoas difíceis. Talvez, fala com ele, talvez tem um falando com você. Nós somos difíceis demais para lidar, é verdade ou não é, gente? A gente é difícil. A gente às vezes é carrancudo, às vezes é mal-humorado. Tem gente que diz, hoje eu levantei com o pé esquerdo, pastor. Aí eu pergunto, e o direito ficou aonde? Né?
A gente é difícil. Tem gente que diz: hoje eu levantei com a minha lua virada. Eu não sei se existe lua virada, né? Tem gente difícil de lidar, irmão. Tem gente de todas as formas. Davi conviveu com pessoas difíceis de lidar. Mas preste atenção, Davi estava fazendo tudo isso para salvar a sua vida. A vida de Davi dependia disso. 1 Samuel capítulo 22, olha aí, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2 diz assim: depois disso Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para encontrarem com ele. Ajuntaram-se a ele todos que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. E ele tornou chefe de todos, cerca de 400 homens o acompanhavam. Perguntou, imagina se você hoje, se viesse a você, só essa turma aqui, irmão, presta atenção, os endividados. Se viesse a você. Segundo, os que se acham em dificuldade. Terceiro, os insatisfeitos. Quarto, não, é só 3. O quarto seria por minha conta, mas deixa para lá. Se essa turma, os endividados, os que estão em dificuldade e os insatisfeitos, viesse até nós, não seria apenas 400 homens que acompanharia Davi, ou que acompanharia você. Nossa geração hoje está vivendo com pessoas e dessa natureza aqui, ó, que estão em dificuldades, endividados e insatisfeitos. Davi chega em Ziglag. Depois dessa história toda, dessa situação toda que ele vive, ele chega nessa cidade, Ziglag. Ziglag era onde ele habitava, onde ele morava, onde ele estava. Davi, ele vive ali, e depois das pelejas que ele lutava, ele voltava para Ziglag. Para quê? Para estar com a sua mulher, para estar com seus filhos, para descansar, ele e os seus soldados. Homens que eram esses, endividados, homens que estavam em dificuldade, homens que estavam insatisfeitos, e esses homens se tornaram um exército. Então eles vêm para Ziglag agora para descansar. Agora preste atenção, Ziglag era o lugar de aconchego, o lugar da família, o lugar aonde ele encontrava paz, o lugar aonde ele encontrava o aconchego, o lugar aonde ele encontrava os filhos, as esposas, era o lugar onde ele renovava suas forças, o lugar onde ele descansava, o lugar de renovo, era esse lugar. Ziglag era a fortaleza de Davi, mas o lugar de conforto. Voltando um dia da guerra, texto que lemos, a Bíblia diz que ele chega, e quando ele chega, esse lugar foi saqueado. Esse lugar agora está destruído. O lugar de descanso não é mais o lugar de descanso, é o lugar de tormento. O lugar da paz não é mais o lugar da paz, é o lugar da luta. E ele vê, ele e os seus soldados, a Bíblia diz que ele volta com 600 soldados, e quando ele chega, ele vê que as mulheres, os idosos, os meninos tinham sido levados, tudo tinha sido saqueado, tudo estava destruído, e ele agora não tinha mais o que fazer. O lugar da fortaleza não era mais a fortaleza. O lugar do conforto não era mais o lugar do conforto. Pense, alguém chegando da guerra, cansado, e quando ele chega, a notícia que ele tem: olha, agora foi tudo saqueado, está tudo destruído, está tudo acabado. Pensa o que Davi pensou. Gente que tinha Davi como alguém que era capaz de resolver todas as coisas, agora está contra. Agora vai dizer contra a sua história. Vai ver a situação de destruição e vai contra Davi. Olha o que diz o versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo. Os soldados, quem eram os soldados? Essa turma que chegou a ele, os endividados, os com dificuldades,
os angustiados, né? Os que não tinham esperança nenhuma. Davi estende a mão para essa turma. Davi faz deles uns guerreiros. E quando eles voltam de uma guerra, uma situação que ocorre, agora a sua família está sendo levada, a primeira coisa que eles fazem: vamos matar esse Davi. Abro um parêntese muito forte para isso. Lembra que eu te disse que é os mesmos que nos colocam lá em cima, que é os mesmos que às vezes tentam nos jogar embaixo? Muito cuidado, meu irmão, porque às vezes as mesmas pessoas que nos aplaudem são as mesmas que vão nos zombar. Por uma situação errada, por um momento de aperto, por um momento, meu filho, a nossa vida passa a viver um caos. Agora preste atenção, uma das coisas mais terríveis é quando um líder, nesse caso Davi, perde o povo e perde o exército. É terrível. Davi agora já estava fora da terra, já não tinha mais a condição. Quando ele chega, está tudo destruído, não tem comida, não tem os filhos, não tem as mulheres, já não tinha mais o povo ao seu lado, já não tinha mais nada. Davi se encontrava no limite. Davi estava a ponto de explodir. Agora é o fim. Às vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente chega e a gente olha para a nossa história e nós dizemos: agora é o fim. Não dá mais, pastor. Agora acabou. Olha a situação, olha como eu estou vivendo. Olha o versículo 6, diz: Davi se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, pois a tropa queria matá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa dos seus filhos e filhas. Davi, ele olha para essa situação, ele chora, ele se angustia, ele vê a derrota. Tem momento na nossa história que nós temos que enxergar a derrota. Tem momento na nossa história que nós perdemos. Eu fico olhando para algumas pessoas: como vai, meu irmão? Tudo bem. Meu irmão, tem hora que não está bem, não. Tem hora que a gente está para baixo, tem hora que a gente está angustiado, tem hora que a gente está assim, amargurado, tem hora que o negócio está difícil, tem hora que a gente não sabe o que fazer. Tem horas. Davi, ele se angustiou, Davi, ele viu a derrota, Davi, ele chorou. Agora preste muita atenção, é a lição de Davi para mim e para você. Davi não procurou ninguém, ninguém profetiza para Davi, ninguém diz para Davi: olha, assim diz o Senhor, vai, se prepare, faz, está tudo acabado. Não, ninguém procura Davi para dizer nada. Ele também não procura ninguém. Agora, Davi faz algo que eu e você precisamos fazer nos momentos que nós achamos que é o fim. Davi, ele vai, olha o que diz a Bíblia, versículo de número 6, depois dele estar angustiado, da tropa querer matá-lo, de tudo, olha o que diz o versículo: mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi vai procurar, meu irmão, quem tem a condição de resolver o problema que ele estava vivendo. Tem gente que está procurando o ABC, não é ABC, meu irmão. É preciso obedecer. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, ora, fala em secreto com Deus, que o teu Pai que te vê em secreto te ouvirá e responderá a tua oração, diz a Bíblia. O que nós precisamos é reanimar as nossas forças no Senhor. E muitas das vezes nós estamos querendo reanimar as nossas forças naquilo que alguém está dizendo. Existem momentos que ninguém poderá nos reanimar. Existem momentos, como Davi experimentou a maior derrota, nós experimentamos também derrotas. Nós experimentamos momentos
que quando nós chegamos em casa, nós estamos vendo tudo destruído. Parece que está acabado. Existem momentos que não existe ninguém para nos encorajar. Existem momentos que é você e você mesmo. Existem momentos que não tem o esposo que pode consolar você. Existem momentos que não tem a esposa que pode consolar, o pai, a mãe, seja lá quem for. Existem momentos que é você, meu irmão. Você precisa reanimar no Senhor. É você mesmo que deve procurar forças aonde você não tem. Pastor, mas eu já não tenho força. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele se reanimou no Senhor, tirando força da fraqueza. Pastor, como é que tira força da fraqueza? Jejum, palavra, oração, busca, está dentro do quarto, falando com Deus. Meu irmão, eu sempre falo isso aqui. O que Deus está querendo de nós é uma intimidade nossa com Ele. E intimidade com Deus não se adquire no coletivo. Intimidade com Deus se adquire no individual. É lá dentro do quarto, orando, questionando, falando com Deus. Intimidade com Deus se adquire no individual. O coletivo é para agradecer a Deus pela intimidade que nós temos com Ele. Por que viemos a essa casa? Para poder levantar as mãos, adorar, celebrar, vibrar. Por quê? Porque nós já temos uma intimidade com Deus. Preocupamos muito com as palavras que os outros falam a nosso respeito. Não, vai dar certo. Deus é contigo. Gente, a gente está preocupado demais com o que as pessoas estão dizendo. Meu irmão, Deus não está interessado em falar com você através de outros. Deus está interessado em falar com você mesmo. Intimidade com Ele, irmão. Deus não é menino de recado, garoto de recado, que vai mandar alguém falar. Ele pode usar, não confunda o que eu estou dizendo. Ele pode usar alguém para falar com você. Mas o que Deus está querendo é intimidade com você. Deus disse para o profeta, põe de pé, porque eu vou falar contigo. É eu que quero falar com você. Nesses últimos dias, Deus está querendo falar comigo. Deus está querendo falar com você, irmão. O que nós precisamos é reanimar as nossas forças no Senhor. Dê atenção às suas palavras. Quais são as palavras que você está dizendo? O que você tem falado a respeito de você mesmo? Porque tem gente que diz que ele não é ninguém. Não tem como você mudar a mentalidade de ninguém, gente. É verdade ou não é? Não, porque eu não sou ninguém. Se você não é ninguém, vai continuar sendo ninguém. Agora Deus olha lá de cima e diz assim, não, eu não criei ninguém. Eu criei você como a minha imagem e a minha semelhança. Agora, se você acha que você não é ninguém, continua sendo ninguém. Você precisa se reanimar no Senhor. Agora, o que Davi faz? Davi chega e diz assim, traz a estola sacerdotal. O que é a estola? Para a gente poder terminar. Simbolismo de autoridade. Era o que o sacerdote usava. Davi então vai consultar a Deus. Ele coloca a estola sacerdotal, ele entra em oração, em consulta a Deus, mas a consulta que Davi faz, ele faz uma pergunta. Agora, quando nós perguntamos algo a alguém, nós precisamos estar disposto a ouvir a resposta. E algumas vezes a resposta não nos agrada. É verdade ou não é, irmão? Davi vai consultar a Deus. Olha o versículo 8, capítulo 30, versículo 8, diz assim, olha. Então Davi consultou ao Senhor dizendo, devo prosseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-los? Ele vai perguntar para Deus, devo prosseguir? Devo ir atrás? Olha, as minhas mulheres foram levadas, os meus filhos foram levados, dos meus homens também. Agora, o que eu devo fazer? Um homem que perdeu tudo agora está orando para saber o que deve fazer. Vale a pena ir atrás?
eu vou ter êxito, vai ter condição. Precisamos aprender duas coisas. Precisamos aprender dois tipos de fé. Primeiro tipo de fé é a fé que vai perseguir, a fé que persegue. Devo ir? Deve, então eu vou. A fé que eu vou e vou perseguir, vou conquistar. Mas também tem que ver a fé que fica. Não, eu vou continuar aqui. É a fé do que fica. Precisamos saber ouvir o que Deus está falando. O tempo, o que foi levado. O que foi levado, já foi. Tem hora que é saber, perdeu, acabou. Não tem jeito. E aí você precisa ter a fé do ficar. O tempo, o que foi levado, foi destruído. Mas existe a da perseguição, de ir atrás. O que foi levado, vale a pena restituir. Vale a pena trazer de volta. Precisamos ter fé, a fé do que vai. Não, eu vou e vou vencer. Que essa noite você saia com essa fé, a fé do que vai e vai vencer e vai trazer de volta, porque isso não é o fim. Mas você precisa também entender que existe a fé de ficar. Salmo 46, versículo 10. A fé do aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pronto, fica quietinho, irmão. Acalma teu coração, fica quieto. Tem hora que não tem que tomar atitude nenhuma. Tem hora que tem que ficar quieto. Cuidado para não achar que confiança e comodismo são as mesmas coisas. Confiança é uma coisa, comodismo é outra. Tem gente que tem confiança, mas está acomodado. Não, pastor, eu creio que Deus vai fazer, mas Deus está dizendo, você precisa de ir. E aí a gente não vai, porque está acomodado. E quando está acomodado, a gente não consegue ir. E se a gente não vai, a gente não alcança. Alguns anos atrás, Deus deu uma palavra para mim e disse assim, olha, eu quero você na minha obra. Existem algumas coisas que precisa fazer, irmão. Primeira coisa que eu fiz, fui para o seminário. Não adianta a gente querer. Não, você tem que se preparar. A gente precisa preparar. Hoje, nessa geração que estamos vivendo hoje, nós precisamos de preparação. Nós precisamos de preparação. Meu irmão, foi muito lindo os nossos pais, maravilhosos os nossos pais das nossas igrejas passadas, que eles abriam a Bíblia e só liam a Bíblia, eles não conseguiam ler mais absolutamente nada, porque não sabiam ler, só liam a Bíblia. Gente, a nossa geração de hoje, nós temos pessoas na igreja que são letrados, nós temos jovens na igreja que estão na segunda, terceira faculdade, e não tem como a gente não correr atrás para aprimorar os nossos conhecimentos. É verdade ou não é? A gente não pode ficar estagnado. Pastor, mas a Bíblia diz que a letra mata, mas a falta de conhecimento destrói. E a única coisa que destrói o povo de Deus chama-se falta de conhecimento. O diabo não pode nos destruir, irmão. Ele tenta de todas as formas, mas se nós conhecemos, nós repreendemos e ele sai da frente. Agora, a falta de conhecimento destrói o povo de Deus. Existem pessoas destruídas porque falta conhecimento. Gente, eu encontro tantas pessoas que estão dizendo, pastor, minha vida está acabada. Não, meu irmão, isso não é o fim. Você precisa reanimar a sua força. Você precisa reanimar a sua vida. Você precisa voltar o seu coração outra vez. Agora veja o versículo 9. Então partiu Davi com 600 homens. Fala, com 600 homens. Só que Davi partiu para onde? Para ir para a guerra. A atitude vai determinar se a gente vai ser vitorioso ou não. A nossa atitude vai determinar quem a gente é ou não. Ninguém consegue realizar nada sem atitude. Ninguém, precisamos ter atitude.
Precisamos ter atitude. Eu vi um vídeo hoje, domingo eu vou passar esse vídeo aqui na igreja, que me mandaram, dizendo o seguinte, um médico dizendo o seguinte, olha, se o ser humano tiver a atitude de orar, ele diz orar, rezar, 20 minutos por dia, ele vai diminuir 80% do problema de pressão alta. Como é que chama? Pressão alta? Hipertensão. Aí ele começa a falar algumas coisas. Porque o coração vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Um médico. E aí ele disse assim, as pessoas que têm a condição de falar com Deus, de orar, de liberar o coração, são pessoas que estão vivendo melhor. E aí ele diz, uma pesquisa nos Estados Unidos, colocaram pacientes no hospital separado. Um lado, tantos pacientes, do outro lado, mais um tanto. Aí ele diz assim, olha, daquele lado entregaram-se os nomes dos pacientes para as pessoas orarem e intercederem à distância por eles. Sabe qual foi a reação? A reação daqueles pacientes que recebiam a oração à distância, a intercessão à distância, a reação daqueles pacientes foi notória mais do que os que não recebiam a oração. Irmão, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, meu irmão, que nós precisamos entender muito bem que a nossa atitude vai determinar a nossa vitória. Eu pergunto, como é que está a nossa atitude? Preciso perdoar, mas não perdoo. Preciso fazer uma ligação, mas não ligo. E aí passa a vez. Preciso fazer uma caminhada, não caminho. A nossa atitude vai determinar a nossa história. Existem momentos que estamos exaustos. Existem momentos que parece que está tudo acabado. Não conseguimos partir. Esses momentos são os momentos cruciais. E aí a Bíblia diz que vem os 600 soldados. Fala comigo, 600. Quando eles vão passar pelo ribeiro, 200 deles olha para Davi e diz assim, estou exausto, não consigo ir. Olha, nossas casas foram saqueadas, nossa casa está acabada, nossos filhos foram levados, eu não consigo ir. Olha o versículo 10. Mas Davi ainda os perseguia com 400, enquanto 200 ficaram para trás. Não conseguiram passar o ribeiro. A nossa atitude vai determinar a nossa vitória, gente. 200 dos soldados não conseguiram passar o ribeiro. Olharam para eles mesmos, olharam para as forças que não tinham. Davi manda eles voltarem. Fica, não precisa ir. Entenda isso e grave essa frase. Precisamos de pessoas ao nosso lado que está disposto a ir. Esquece, meu irmão, aqueles que deixam de lado, aqueles que não querem ir, deixa eles de lado, esquece. Tem gente que você nem fazendo por ele quer. É verdade ou não é? Tem gente que você fala, vou fazer, ele não quer. Tem gente que você faz o copo de suco, faz o bolo, põe na bandeja, leva para ele e ele diz, dá para mastigar, para me engolir? Esquece aqueles que não querem. Pastor, mas fulano não quer, faz você. A sua atitude vai determinar a sua vitória. Não dê ouvidos àqueles que não querem atravessar o Jordão, atravessar o ribeiro. Não dê ouvido, não pare, porque os outros pararam. Não pare. Não desista. Tem ribeiros que você vai precisar de garra para atravessar. Tem situações que você vai precisar de colocar força. Davi não parou. 200 homens desistem, mas ele tinha 400. Vamos com 400. É melhor estar com o mínimo do que estar com o máximo
se Deus quer nos usar e fazer com o mínimo. Não desiste não, meu irmão. Isso não é o fim. Você tem o suficiente. Pastor, mas eu não tenho mais nada. Tem, meu irmão, você tem o suficiente. Levanta do chão, filho. Sacode a poeira. Balança a poeira. O apóstolo Paulo disse assim: quando eu cheguei numa cidade que eu vi que eles não me queriam, levantei, balancei a poeira e continuei a vida. Quem quer, quer, irmão. Quem não quer, não quer. Agora é sua atitude. Deus faz com o que você tem. Eu pergunto, o que você tem na sua mão? O que está na sua mão? Isso ainda não é o fim. Lembra de Moisés? Moisés, que você tem? Uma vara. É com essa vara, Moisés, que você vai abrir o mar. Deus olhou para a viúva e mandou Eliseu perguntar: o que você tem? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Pega, faz um bolo para mim. Elias disse: faz um bolo para mim, que o azeite não vai faltar e a farinha não vai acabar. Mas só que ninguém aguenta, meu irmão, comer bolo todo dia, farinha e azeite, farinha e azeite. Ele diz: até que chova em Israel. O dia que choveu, veio a prosperidade maior. Atitude. Tem que ter atitude. Agora pensa naquela mulher: não, eu vou fazer um bolo para mim, eu e meu filho comer, e a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Ele diz: faz primeiro para mim. Tem que ter atitude. Como é que vai a nossa atitude? Como é que nós estamos? Jesus olhou para os discípulos e falou assim: e aí, o que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Dá essa multidão para comer. A nossa atitude vai determinar quem somos. Essa geração é uma geração de pessoas que estão olhando para as circunstâncias. É uma geração de pessoas que está olhando em sua volta. Eu tenho um cunhado, 65 anos de idade, fez a prova do Enem, passou na prova do Enem, está fazendo faculdade de gastronomia. A gente pergunta para ele: Josias, para que você está fazendo faculdade de gastronomia? Aí ele brinca com a gente e diz assim: rapaz, deixa eu te falar um negócio. Nunca é demais aprender. Nunca é demais aprender. Se você perguntar para qualquer músico, ele vai dizer para você que existem 7 notas. São as notas cruciais. Mas a música não é só 7 notas. A música tem harmonia, melodia, tem sinfonia, tem tanta coisa, tem fusa, semifusa, confusa e tanta fusa mais. Colchete, semicolchete. É um negócio complicado, música. Mas se você pegar música, você consegue cantar uma música com 50 notas. Mas você também consegue cantar essa música com 3 notas. Mas as 50 notas vai fazer o quê? Vai fazer um volume nessa música, um arranjo nessa música. Mas 3 notas basta para cantar e tocar? Não, só 3 notas está o suficiente. Não. Quantas músicas fizeram sucesso com 3 notas? Principalmente as sertanejas. Quantas? Quantas e quantas estão fazendo sucesso com 3 notas até hoje? Mas a gente não pode acomodar. A gente não pode parar. Se você chegar para um músico que toca qualquer música com 3 notas, ele não pode ser considerado um músico. Ele precisa o quê? Evoluir. Quantas e quantas pregações nós já ouvimos. Quando eu olhava para o meu pai, escrevendo as suas pregações, o que meu pai tinha na mão? A Bíblia. E não era uma Bíblia de estudo como essa. Mas o que ele tinha? A Bíblia e um dicionário. Nada mais.
Mas a gente hoje tem a Bíblia, dicionário, Google, tantas coisas que podem nos instruir melhor. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos achar que está bom. Deus faz com o que tem, mas Ele quer dar mais. Deus não trabalha com muito, Deus trabalha com pouco. Mas Ele trabalha com pouco, sendo o melhor. Quero terminar essa noite. Ele distribui para a multidão. Mas somente aqueles que estão mais próximos recebem os 12 cestos. A minha pergunta é: você está em qual lado? O da multidão, que come até se fartar, mas daqui a algumas horas vai estar com fome outra vez? Ou você está do lado daquele que está próximo? Já comeu, já se fartou, mas teve uma sobra. De qual lado nós estamos? De qual lado nós estamos vivendo? Davi então vai. Agora preste atenção para a gente poder encerrar. 1 Samuel capítulo 30, versículo 11. Eles encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe comida e água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Depois de ter comido, ele recobrou o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não se alimentava e nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: a quem pertences? De onde vens? Ele respondeu: eu sou um rapaz egípcio, servo de uma amalequita, e o meu senhor me abandonou porque adoeci há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Querititas de Judá e o Neguebe de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. Davi lhe perguntou: poderias descer e me conduzir essa tropa? Ele respondeu: se me jurares diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, eu descerei, te guiarei até a tropa. Preste atenção. Avance com o que você tem. Faz com o que você tem. Mas seja generoso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: seja generoso. Fala com ele assim: paga uma pizza para mim hoje. Ninguém nem falou amém, nem. Tem uns que nem respondeu. Olha o que Davi faz. Eles encontram um egípcio e traz. Irmão, pensa. Deu comida, passou nele para curar a ferida, o óleo, deu pasta de figo, deu cacho de passas, deu a ele água, ele animou. Quando aquele homem animou, disse assim: quem é você? De onde você vem? Aí aquele rapaz vai dizer assim: eu sou egípcio, e nós atacamos cidade tal, cidade tal, cidade tal, e Ziglag. Quem era Ziglag? A cidade onde Davi morava. Pensa se fosse você, irmão. Ou foi você que atacou a minha cidade, você que levou a minha esposa, você que levou todo mundo destruído. Vai morrer agora. Agora está acabado, está tudo destruído. Aprende com Davi. Davi primeiro cuidou daquele homem. Quando a gente cuida de alguém, quando a gente é generoso com alguém, Deus se encarrega de entregar nas nossas mãos o que nós mais precisamos.
Você crê nessa palavra? Deus encarrega. O texto diz: me leva até lá. Ele disse: levo. Davi não sabia onde eles estavam. Davi vai com aquele homem, recupera tudo, traz de volta, porque ele foi generoso. O que eu tenho falado aqui na igreja esses dias, sobre ser generoso, sobre cuidado, sobre cuidarmos, que possamos aprender a cuidar, que possamos aprender a estender a mão um para com o outro, que possamos realmente viver isso. Quando você for generoso, isso que você está vivendo não é o fim da sua história. Fique em pé no seu lugar. Ziklag pode ser comparado ao que você perdeu. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você tem perdido. Eu não sei se é o casamento, se é a vida espiritual, se é material, se é relacionamento. Eu não sei. Mas eu sei de algo. Deus te trouxe aqui essa casa essa noite para dizer para você: isso não é o fim. Isso não é o fim. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer 3 coisas. Primeira coisa, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Segunda coisa, você precisa reanimar as suas forças no Senhor. Reanima as suas forças hoje. Terceira coisa, você precisa ser generoso e acreditar que Deus vai fazer o que ninguém pode fazer na tua história. Se você crê, levante a tua mão o mais alto que você puder. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Você vai declarar essa noite dizendo: Senhor, eu creio. Yeah.